Fala galera, Noviti da Colina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Alexandre Matos pede desculpas por eliminação e nega clima ruim no Vasco. Relação é boa. Alexandre Matos usou seu perfil em uma rede social para se pronunciar nesta terça-feira, após a eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca. O diretor executivo comentou na publicação de uma página com notícias do Vasco que dizia que a relação entre ele e a comissão técnica formada por Ramon Dias e Emiliano Dias é ruim. Ele disse que isso não é verdade. Sempre que se tem uma derrota dura como essa, a qual tenho também responsabilidade, começam as teorias da conspiração de que o grupo tá dividido em grupinhos. O ambiente é ruim, o diretor não fala com o treinador, os salários estão atrasados, e por aí vai para tentar criar mais factoides mirabolantes. Escreveu Matos. Fora da final do Campeonato Carioca, o Vasco terá um período de aproximadamente um mês sem jogos. O próximo compromisso é apenas no meio de abril, pela primeira rodada do Brasileirão contra o Grêmio. A verdade é que se estou hoje no Vasco, passa muito pelo apoio total do Emiliano e Ramon ao meu nome. Sou extremamente grato e honrado de poder trabalhar com profissionais desse nível top, super vitoriosos e que são seres humanos exemplares e de fácil convívio no dia a dia. Nossa relação é boa desde quando nos falamos pela primeira vez e sempre debatemos ideias em prol de um Vasco melhor a cada dia. Aliás, o que eles dedicam para isso é impressionante, fazem o melhor diariamente para que o Vasco consiga vitórias e alegrias ao torcedor. Certeza absoluta que quanto mais tempo de trabalho essa comissão, os excelentes profissionais que estão no CT e no escritório da SAF e a constância de gestão de responsabilidade financeira tiverem no clube, mais rápido o Vasco chegará ao tão sonhado momento de um ciclo de conquistas e autossustentabilidade, que significa solidez financeira, receitas maiores investimentos em estrutura e atletas na categoria de base, que é o objetivo principal do projeto da SAF e da 777. Com atuações ruins e fora da final, Ramon Dias administra sua primeira turbulência no Vasco fora da final do Campeonato Carioca e com atuações muito ruins nos últimos jogos. O Vasco vive a primeira turbulência desde que Ramon Dias chegou, 8 meses atrás. O Vasco vem de 3 atuações fracas. O empate em 3-3 com o Água Santa. Em São Januário, que quase custou a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o time se classificou nos pênaltis, e os 2 jogos contra o Nova Iguaçu em que sofreu dificuldades para criar e foi inferior ao adversário na maior parte do confronto. Quando alguém não cumpre o objetivo é porque alguma coisa falhou. Seguramente falhamos todos e principalmente o treinador. Sem dúvidas quem mais falhou fui eu. Reconheceu o treinador argentino após a eliminação. As partidas da semifinal foram marcadas por escolhas de Ramon Dias que não surtiram efeito. Na ida, por exemplo, o treinador optou pelo esquema com 3 zagueiros que foi consolidado neste início de temporada e funcionou em momentos recentes, como na vitória por 4-2 no Clássico contra o Botafogo ou na goleada por 4-0 sobre a Portuguesa. A formação deixou um espaço no meio de campo muito bem aproveitado pelo Nova Iguaçu, mas o treinador só desfez a linha com 3 jogadores na defesa aos 12 minutos do segundo tempo, com a entrada de Adson no lugar de Léo. Na volta, Ramon Dias mudou o esquema e escalou Rojas e Praxedes como titulares. Em especial a entrada do volante foi bastante questionada pela torcida. Praxedes teve atuação ruim na derrota por 1-0 no domingo, passou a ser vaiado pelos vascaínos e só deixou o campo aos 23 minutos do segundo tempo para a entrada de Sforza. Vou dizer boas palavras sobre o Bruno Praxedes. Nós o trouxemos e ele fez muito bem. As pessoas têm que ter confiança na equipe que temos. Não temos outra equipe, esta é a equipe que temos, defendeu Ramon na coletiva. Atuações do Vasco no Carioca. Payet e Piton são os melhores, e Praxedes tem pior média. Vote ao Campeonato Carioca acabou para o Vasco no último domingo, após a derrota para o Nova Iguaçu por 1-0, no Maracanã. Em uma campanha onde não perdeu para nenhum rival, a equipe não soube superar o Clube da Baixada e perdeu jogando pior que o adversário nas 2 semifinais. Com o fim da participação no Carioca, o G separou as médias das atuações de todos os jogadores do Vasco na competição para avaliar quem se destacou, para o bem ou para o mal. Veja abaixo e vote no melhor e no pior ao fim da matéria. Apenas os jogadores com no mínimo 4 jogos no estadual entraram neste recorte. A única exceção foi Maicon, que foi titular em 3 jogos.
Jair e Paulinho, lesionados, não entraram no ranking. Talvez o campeonato do francês tenha sido a melhor notícia no primeiro trimestre do Vasco em 2024. Com 7 participações em gols, 2 bolas na rede e 5 assistências, Payet foi decisivo e a principal arma da equipe de Ramon Dias na maioria das partidas. Ele terminou o Carioca com uma nota 7 de média, a maior entre todos do elenco. A melhor atuação de Payet no Carioca foi contra a Portuguesa, partida na qual o francês participou dos 4 gols da partida. Os jogos contra Bangu e Botafogo também tiveram destaque do camisa 10 vascaíno. Se o francês estava bem, o time jogava bem, o que não aconteceu no domingo, contra o Nova Iguaçu. Ao lado de Payet, Lucas Piton foi a principal arma ofensiva do Vasco. Desde a criação das jogadas, levando muito perigo pela esquerda, o lateral participou de 3 gols. Além de uma assistência em cruzamento, foi oportunista na frente e marcou 2 vezes. Teve média de 6,6. A regularidade foi a principal marca de Piton em 2023, mas neste ano ele tem ganhado ainda mais protagonismo. A única partida em que recebeu uma nota inferior a 5 foi neste domingo contra o Nova Iguaçu, confronto no qual ninguém se salvou. Análise: investimento milionário não livra Vasco de ser eliminado pelo Nova Iguaçu. Desta vez Ramon Dias não conseguiu cumprir a promessa. Depois de bater na mesa novamente e garantir na semana passada que o Vasco chegaria à final do Campeonato Carioca, o treinador amargou a eliminação para o modesto Nova Iguaçu. O investimento de mais de 100 milhões de reais não livrou a SAF de ficar pelo caminho na competição estadual. A derrota por 1-0 no último domingo, no Maracanã, culminou na eliminação do Vasco na semifinal do Carioca. O jogo de ida contra o Nova Iguaçu terminou empatado em 1-1 e só não acabou em goleada para o time da Baixada porque o goleiro Léo Jardim impediu o vexame vascaíno. Na volta, Léo Jardim, convocado pela seleção brasileira na última semana, não teve grande trabalho e foi obrigado a apenas 2 defesas nos 13 chutes do Nova Iguaçu no Maracanã. O time do técnico Carlos Vitor, menos agressivo neste domingo, jogou com o regulamento debaixo do braço e controlou o jogo durante os 90 minutos. Em um contra-ataque aproveitou para garantir a vitória com um gol de Bill, aos 29 minutos do segundo tempo. Foram 3 jogos contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, e o Vasco não conseguiu vencer um sequer. Somou 2 derrotas e um empate. O adversário, inferior no papel e com orçamento irrisório, foi a pedra no sapato de Ramon Dias na primeira parte da temporada. O time que venceu o Botafogo e competiu nos empates com Flamengo e Fluminense ficou longe de superar a Laranja da Baixada. Eu fico com a imagem das 3 partidas que jogamos com equipes grandes, Fluminense, Flamengo e Botafogo, não com a imagem contra o Nova Iguaçu. O Ramon Dias. A eliminação não apaga o bom desempenho nos clássicos, mas liga o alerta de que o Vasco tem dificuldade de propor o jogo contra equipes menores e bem organizadas defensivamente. E para competir no Brasileirão, o time terá que aprender a enfrentar adversários com o perfil do Nova Iguaçu. Para cumprir a promessa de levar o Vasco à final, empurrado por um Maracanã com mais de 60 mil pessoas, Ramon Dias mudou a escalação e o esquema tático. As escolhas do treinador foram um erro, e ele justamente assumiu a culpa e pediu desculpas ao fim da partida. O time, após uma semana cheia de treinos, não mostrou repertório ofensivo nem nada diferente para poder sair vitorioso. Seguramente falhamos todos e principalmente o treinador. Quem mais falhou fui eu. Quero pedir desculpas aos torcedores porque todos queríamos jogar essa final, resumiu o argentino. Vasco vai atrás da chamada oportunidade de mercado. O Vasco fechou a primeira janela de transferências com 9 contratações. Mas a dificuldade de passar pelo Água Santa na Copa do Brasil e a eliminação para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca escancaram a necessidade de mais reforços antes do Campeonato Brasileiro. A SAF, afinal, vai contratar mais jogadores até o início do Brasileirão? Uma cláusula no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite inscrições de jogadores entre os dias 1 e 19 de abril. Na prática, os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro podem contratar apenas atletas que disputaram algum campeonato estadual no primeiro trimestre. O cenário limita bastante as opções do Vasco, mas Ramon Dias e sua comissão têm pressionado o clube por pelo menos mais um reforço. O treinador tem uma lista com jogadores que o agradam. Pedimos ao clube um volante. Acredito que com o tempo vamos poder tê-lo. Falamos com o clube. Existe o jogador que quero.
E vão ver o que podem fazer, disse Ramon após a derrota para o Nova Iguaçu por 1-0, no último domingo, no Maracanã. Um dos jogadores que agrada a comissão técnica é Marlon Freitas, do Botafogo. A negociação, no entanto, é improvável. John Testor, dono da SAF Alvinegra, já descartou liberar o meio-campista. No momento não há conversas do Vasco pelo atleta. Gabriel é um volante que esteve na mira do Vasco na primeira janela. O clube cogitou contratar o jogador do Internacional, mas a negociação foi descartada e não voltou à mesa nas últimas semanas. No contexto de jogadores do mercado interno, é mais provável que o Vasco vá atrás da chamada oportunidade de mercado. Algum atleta que tenha se destacado e que chegue sem custos ou com custo baixo. Um investimento maior não está nos planos da SAF agora. E você, torcedor? O que acha de Gabriel no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.